A Toyota acredita que cada boa conversa conta para ir mais além, tal como cada inovação, cada iniciativa e cada serviço. É por isso que hoje a Toyota lhe traz este podcast. Conheça as histórias que inspiram a ir mais além em toyota.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Henrique Pinto Mesquita, São José Almeida, Leonete Botelho, Sónia Sapaz. Estamos a gravar mais um Poder Público no rescaldo de mais um congresso partidário, onde voltámos a estar presentes. Num ano com tantas eleições e em que os partidos precisam de se organizar, as reuniões magnas são momentos muito importantes para este efeito. Neste caso foi o Congresso do Chega, em Viana do Castelo, que se chama Convenção Nacional, no caso deste partido, e temos como convidado o Henrique Pinto Mesquita, porque foi justamente o elemento da equipa de política do Público que esteve a acompanhar os trabalhos, juntamente com a Bárbara Reis e o Luciano Alvarez. O Nelson Garrido fez a reportagem fotográfica. Para quem não está dentro de todos os detalhes partidários, o Chega é um dos poucos partidos que ainda elegem o seu líder em Congresso. Talvez dos pequenos ainda haja vários, e foi isso que de facto aconteceu. André Ventura era o único candidato, foi reeleito com 98,9% dos votos. Aproveitando que temos o Henrique connosco, tenho uma pergunta relacionada um pouco com o ambiente que se vivia em Viana do Castelo, e porque num dos textos que nós publicámos havia vários membros do Chega a dizerem coisas interessantes. Um contava que André Ventura tinha dito numa reunião: olhem para quem ganha, ou seja, o PS, e vejam como eles fazem. Outro militante dizia: no Chega os malucos estão em via de extinção. E ainda o outro perguntava: já viu como estamos civilizados? Isto é conversa de dirigentes para parecer bem a jornalistas, ou sentiste mesmo que o Chega está a tentar ir por outros caminhos, Henrique? eu diria que os dirigentes e os militantes do Chega tentam passar aos jornalistas uma ideia de que há uma moderação e uma sofisticação, mas na verdade a mensagem do partido ainda continua populista e radical. Nós chegamos ao Congresso e, ironicamente, temos Ventura a dizer que já não quer ser um partido de protesto, mas ao seu fundo temos um placar que diz limpar Portugal. Por isso o partido continua com uma mensagem populista e radical, embora os seus dirigentes e os seus militantes tentem passar esta ideia de sofisticação. Além disso, acho que o partido pode tentar procurar não ser um partido de protesto, mas o conjunto de ideias e propostas que apresenta ainda é totalmente de uma fantasia, não é? O André Ventura apresentou, por exemplo, a descida do IVA e depois a taxar os créditos da banca, uma coisa que não faz sentido, uma espécie de Disneylandia de promessas, prometeu tudo e o seu contrário, o que significa que o partido continua, a meu ver, com a sua gênese de partido populista, na qual não há uma matriz ideológica, nem há um conjunto de coisas programáticas que se sigam. Como é que justificas esta suposta moderação do Chega, São José? Será que André Ventura acha que bateu no teto dos radicais e para crescer tem de ser uma coisa diferente do que pensava inicialmente? eu acho que não houve moderação nenhuma do Chega, aliás o Henrique acaba de dizer isso mesmo. Pode haver uma mise-en-scène que há, umas encenações um bocadinho diferentes, mas o Chega é um partido populista radical de extrema-direita e que reproduziu neste Congresso todos os pressupostos, os critérios de leitura da realidade pelo populismo radical de extrema-direita que existem em todos estes partidos, Europa e fora da Europa. Ele não moderou discurso nenhum. O discurso dele em vários tempos continua o mesmo. Ele continua a assumir-se como um partido que explora a insegurança da sociedade e os medos perante as questões culturais. Continua a ser um partido que explora a insegurança social e económica para destruir
o Estado Social, o modelo social europeu, o que é a base das democracias hoje em dia, democracias de raiz liberal, e por isso é que estes novos partidos são considerados partidos que, quando chegam ao poder, criam regimes autocráticos, a que se chama, hoje em dia, democracias iliberais. Ele continua a pôr completamente em causa os direitos humanos, o respeito pelos direitos humanos, pelo contrato social das democracias. Ele vai aos temas todos, é o securitário, é o partido da ordem, é o partido da disruptura, ou disruptura, olha lá como é que ele disse o termo. É o partido que diz que sobre o SNS propõe cortes e coisas, que é para acabar de facto com o modelo social europeu. O mesmo em relação às pensões. A proposta de pensões que ele fez, aliás, o Sérgio Aníbal já fez um trabalho muito interessante. Desmontou essa questão, sim. Desmontou, quer dizer, que não tem pés nem cabeça, não é? Eu posso ter uma avó rica que não teve carreira contributiva e tem uma pensão de abaixo do salário mínimo. E ela, que tem rendimentos próprios, vai agora receber a pensão equivalente ao salário mínimo? Quando estas pensões baixas, ainda por cima dos regimes não contributivos, são cada vez menos, porque há cada vez, porque as pessoas morrem, o tempo passa, nós envelhecemos todos. Quer dizer, portanto, depois está lá tudo, não estão os ciganos, mas estão os imigrantes tratados de uma forma. Então só entra em Portugal quem fala a língua portuguesa e conhece a cultura portuguesa. Quer dizer, os imigrantes, nós publicámos isso há pouco tempo, um trabalho sobre isso. É quem está a financiar a segurança social, as nossas pensões. Olha, os temas são tantos, mas eu amanhã irei tratar disso muito a sério no meu comentário, mas não. Ele não mudou nada, ele continua igual, continua com os mesmos propósitos. E isso encaixa com toda a narrativa também que ele tem construído sobre o pós-legislativas de 10 de março. Porque ele o que quer é usar o peso que conseguir no Parlamento para procurar a ingovernabilidade, ir novamente a eleições e crescer. E instalar-se no poder, finalmente. Portanto, acho que devia estar tudo muito atento ao fenómeno, porque esta suposta transformação do Chega, como tem estado a ser apresentada, é um grande branqueamento e perigoso branqueamento do Chega. Eu ia perguntar à Leonete se esta narrativa ensaiada, não é? E que, como já vimos, acaba por ser um contrassenso e tornar o partido num conjunto de incoerências, se é um caminho mais perigoso para o Chega, que assim também parece que está a alienar quem o fez crescer, ou se é para outros partidos e para a própria comunicação social que acredita neste discurso. Eu penso que eu concordo com 99% do que a São José disse, e para dizer o seguinte, eu acho que este caminho é um caminho de branqueamento, de maquilhagem, é uma maquilhagem política que o partido está a colocar sobre os discursos, que não vai alienar o seu eleitorado, porque esse eleitorado é um eleitorado radical, de base, que se revê nos conceitos mais radicais que foram apresentados até agora, e que esse eleitorado sabe que essa é a matriz do Chega, portanto não os vai alienar. Portanto o perigo é para tudo o resto, e eu diria que é óbvio que é para os outros partidos, é óbvio que é para a comunicação social, mas é sobretudo para a opinião pública e para o eleitorado, porque o que acontece é que ele vai fechar, digamos, algumas janelas do radicalismo, deixando passar pelas frestas. São janelas de má qualidade, são janelas que não têm vidro duplo, não são vedantes, e portanto pelas frestas, e é esse o maior perigo, pelas frestas da desatenção do eleitorado e da comunicação social que os reproduz, e até pelas frestas dos próprios discursos dos outros partidos, vão as mensagens radicais.
E eu noto muito, para dar um exemplo muito simples, foi o André Ventura, ainda quando era um deputado único, que começou a usar aquela expressão que hoje nós vemos repetidas à exaustão: as pessoas lá em casa sabem, as pessoas lá em casa veem, as pessoas... E de repente aquilo que era, portanto isto mostra que ele procura uma ligação direta, sem intermediários. A comunicação social tradicional para ele já conta pouco, o partido Chega, tem os meios próprios de distribuição e sabe quais são as bolhas, as bolsas onde pode ir captar votos e qual a mensagem. É um partido camaleão que vai adaptando as mensagens à medida também do eleitorado a que se quer destinar, e agora a grande aposta é nos jovens, como já se percebeu, mas é pelas frestas da desatenção de todos nós que algumas mensagens passam. Eu também gostaria de dar o exemplo, por exemplo, fomos falando aqui muito sobre o caso das duas bebés gêmeas que foram sempre apresentadas como luso-brasileiras. Eu acho que isto é uma fresta da desatenção, precisamente, que alimentou uma vaga também contra as comunidades, as comunidades de imigrantes em Portugal e as comunidades não são estrangeiros, na verdade eles têm direito à dupla nacionalidade, muitos deles, mas é este caminho que vai sendo feito. Portanto, eu acho que é mesmo um caminho muito perigoso de maquilhagem política que tenta penetrar pelas frestas da desatenção e do cansaço em relação aos outros partidos, e portanto acho que o perigo é de facto bastante grande. E eu talvez acrescentasse o facto do Chega importar um conjunto de narrativas e importar um conjunto de questões que acho que não se colocam em Portugal, nomeadamente a narrativa que o Chega traz sobre a imigração. Não é uma questão que não... Bom, mesmo a securitária em Portugal, sendo Portugal um dos países mais seguros do mundo. A indústria do medo, sempre rendeu, não é? Mas é uma cartilha copiada de outros... Completamente. Sim. Sem fundo para isso. Entretanto, esta semana ficámos também a conhecer as listas de candidatos a deputados do PSD. Há alguns regressos do passado, como é o caso da Guiá Branco, ex-ministro da Defesa, ou Telmo Faria, que foi autarca modelo em Óbidos. Há também alguns incontornáveis que se esperava, como o caso do secretário-geral Hugo Soares, e há surpresas, claro, como Liliana Reis, professora universitária, comentadora televisiva e que concorre por Castelo Branco. Houve um leitor que nos escreveu esta semana a este propósito e disse, muito desiludido: são mais dos mesmos. Também é assim que olhas para as escolhas de Luís Montenegro, São José? Pois aí está, essa frase, são mais dos mesmos, é mesmo o fundo cultural e político, ou apolítico, da população portuguesa que o Ventura explora e que os populismos exploram, porque um dos elementos da cartilha é que os políticos são todos corruptos, os políticos são todos maus, nós é que somos os bons, nós é que defendemos a gente de bem, nós é que defendemos a verdadeira vontade popular. Bom, eu deixa-me só corrigir-te, porque eu li o resto do e-mail e acho que o tom não era esse, era mesmo em relação ao PST e à não renovação do PST, acho que era isso. Espera, esse é o tom, esse é o fundo cultural que permite esta exploração por parte do Chega destes pressupostos populistas radicais de extrema-direita, que são os mesmos em todo lado. O Chega, uma das coisas que propôs o Chega ao Ventura no discurso de encerramento, é tirar privilégios a políticos. Mais uma vez, a gente basta ver os cartazes, portanto, são todos o mesmo, é tudo o mesmo. Quanto a mim, as listas do PSD são umas listas normalíssimas em democracia, num grande partido democrático, que tem deputados que regressam, que tem deputados que se retiram, alguns pela idade, outros por outras razões, tem gente nova, tem independentes, portanto é uma lista normal de um partido democrático parlamentar português e de uma democracia liberal. É assim, não tem. As listas do PSD, pode-se dizer, não foram buscar nenhuma pessoa muito importante. Mas o que é uma pessoa muito importante? Os deputados não é suposto representarem o povo português.
todas as pessoas são importantes e todas as pessoas merecem ser representadas e quem está disposto a cumprir um mandato de deputado em representação democrática do voto dos eleitores que nele votaram e no partido que os candidata votaram, têm toda a legitimidade para ser candidatos e para serem eleitos. Fazendo aqui uma ponte para o Congresso do Chega, em que nós sabemos que Ventura tinha prometido apresentar nomes de novos militantes vindos do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal. No Congresso acabou por apresentar vários, o mais relevante diria que foi o de Henrique Freitas, antigo secretário de Estado de Durão Barroso e Paulo Portas. Henrique, a ti pergunto-te como é que os militantes reagiram? Achas que os nomes tiveram um efeito mais positivo para dentro do partido e daquele pavilhão ou para fora? Eu diria que para dentro. Talvez tenham os militantes que tenham esta percepção de que já o partido é tão grande, já consegue ir buscar nomes como este, desta envergadura, que eles poderão achar que é uma grande envergadura, mas que de facto ninguém sabe, tirando algumas pessoas, quem é Henrique de Freitas, não é? Portanto, eu acho que para dentro pode ter tido esse efeito reforçado de que somos tão bons que até já conseguimos ir buscar estes grandes ex-governantes. Penso que cá para fora não tenha tido qualquer relevância. Acho que ninguém vota no Chega porque o Henrique de Freitas aderiu ao partido, e quem vota no Chega... as pessoas já votam no Chega porque votam no Chega, não é por causa disto. Penso que não atrai votos. E sinceramente o Chega prometia grandes nomes e nomes à direita e que ia conseguir, e diz que as pessoas de direita são bem-vindas ao partido, mas na verdade é que não atraiu qualquer nome relevante que saibamos. Não há um nome relevante a apontar que tenha ido para o Chega da direita portuguesa, porque o partido de facto não tem qualquer tipo de... E acho que o Chega tenta combater a falta de substância que tem, tentando trazer quadros, mas a falta de substância é tal que a substância que existe não é minimamente atraída, não consegue ser atraída, porque de facto vai para um sítio onde não há nada, onde há vácuo, e por isso o Chega não tem sucesso nisso, e estes nomes, supostos nomes que foi buscar lá fora, não tiveram qualquer tipo de repercussão mediática. Talvez tenham tido alguma dentro do partido. Eu dei este exemplo porque era o único mais conhecido. Os outros já ocupou algum cargo, não é? Já ocupou algum cargo. Exato. Já 2002. O conhecemos, já foi secretário de Estado, já esteve num governo. Era o único mesmo assim, não há uma coisa. Desses todos anunciados no Congresso, era o único que eu conhecia. Pois. Exato. Claro. E porque te lembras de 2002. Sim, é de 2002, 2004, é verdade. Sim. Já sou um bocadinho antiga. Diz São José, não te percebemos. Já sou um bocadinho antiga, Mas clássica. Vintage. A pretexto da AD, que também foi apresentada recentemente, tem-se recordado muito de Sá Carneiro, fala-se muito de Lina Mar da Costa, como se não tivesse havido outra AD bem sucedida desde então, e houve a de Durão Barroso e Portas, que ganhou eleições, e a de Passos e Portas, que também ganhou eleições. Não é um pouco incompreensível, Leonete, que o PSD ainda esteja preso a Sá Carneiro? Olha, desculpa discordar, mas eu acho que o PSD não está preso a Sá Carneiro. E também não acho que todos os partidos têm uma referência histórica de valores, de um papel que tiveram, como o PS tem em Mário Soares uma referência incontornável, portanto, e o PSD é Sá Carneiro, não vale a pena estarmos aqui a dar muita... Eu não tenho ouvido o PSD ou a AD a falar muito propriamente... Na apresentação falou-se muito, até houve aquele como uma boa branqueamento do Freitas, esquecimento do Freitas do Amaral. Eu prefiro olhar... Repara, por exemplo... a última coligação entre PSD e CDS chamava-se PAF. Isto não é nome. Isto não é nome para uma coligação. PAF. Era Portugal à frente e a sigla era PAF. Quer dizer, PAF é uma... Qual é aquela figura de estilo dos barulhos que se fazem quando se dá? Onomatopeia. Onomatopeia, exatamente. Portanto, depois houve também um ensaio de uma coisa que se chamava Alternativa Democrática, também era AD, entre Marcelo Rebelo de Sousa, quando era dirigente do PSD, e Paulo Portas. Eu acho que... Não chegou a ir a votos, não é? Sim, não chegou a ir a votos, Marcelo Rebelo de Sousa saiu antes. Mas eu acho que eu não vejo nenhum mal, pelo contrário, em ir pescar uma sigla que quer dizer Aliança Democrática. E eu até acredito que, para além do valor simbólico e do valor histórico e das referências
históricas e de bons momentos que esses partidos viveram debaixo dessa sigla, também é importante a escolha das palavras. A aliança democrática aponta, cose bem, soa bem, juntamente com aquilo que Luís Montenegro tem vindo a defender, é de que não vai haver alianças e coligações com partidos não democráticos, e portanto não vejo aqui que haja um saudosismo exagerado. É natural que tenham usado o simbolismo, como aliás no Congresso do PS tínhamos à porta uma gigantesca escultura de Mário Soares. Acho isso perfeitamente normal, mas acho importante que haja referências de valores históricas, de momentos, de personalidades que se destacaram por características com mais-valia para o país e, portanto, acho, aliás, que tenho notado, até pelos dados que nós vamos tendo acesso, que há uma curiosidade crescente em relação a tudo o que vem da AD. Nos nossos leitores, noto um crescendo de procura deste tipo de propostas, do que é que a AD está a fazer, de quem é que a vai representar e, portanto, acredito que haja à direita uma grande parte do eleitorado que é volúvel, volátil e que ainda pode ser captada para o lado da direita democrática e não seja apanhada pelas frestas das como é que se chama, democracias iliberais, que não escondem senão... Belo eufemismo. Não, mas é verdade, é assim que é tratado e que eu até acho bem que seja tratado assim, por uma questão é que os regimes autoritários de hoje estão todos debaixo de sistemas formalmente democráticos. E, portanto, são democracias no sentido formal e são iliberais porque não há as liberdades, inclusive de associação e política que há nas democracias liberais. Eu acrescentava um exemplo: Putin vai ser agora reeleito. Depois de mudar 500 vezes a Constituição e permitir a sua perpetuação no poder, não é? E já agora lembrar uma AD também que foi feita e que depois morreu na praia entre o PSD de Marcelo Rebelo de Sousa e o CDS de Paulo Portas. Alternativa. Naquele caso não era a Aliança Democrática. Falou nisso. É a Alternativa Democrática. São José. Bem, mas era a AD também, a sigla era AD. Sim, a Leonete recordou isso. São José, por falar nisso, Putin já era primeiro-ministro e foi oscilando de cargo entre primeiro-ministro e presidente da República quando nós fomos numa viagem à Rússia em 2021 e 2001, se bem te lembras. Portanto, é verdade. Lá. Muitas décadas, enfim. O Henrique de Freitas ainda não estava no governo na altura. Não. Ele na altura era presidente. Eu creio que era primeiro-ministro na altura. Não, era presidente porque é ele que recebe o Sampaio naquelas portas do Kremlin, naquelas portas enormes, folhadas de ouro, folhadas a ouro. Bom, mas entretanto ele oscilou entre cargos, não é? Foi uma coisa, enquanto foi não outra. conseguiram mudar a Constituição, ele foi oscilando. Exato, para se conseguir manter no poder. Passamos então ao público notório. Esta semana, eu habitualmente não escolho nenhum, mas esta semana gostava de escolher e falo rapidamente para não roubar o vosso tempo de antena. Queria notar que Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, tirou os óculos. Ele tem andado na rua sem óculos e eu tenho apanhado na televisão e para mim está irreconhecível. Eu não sei o que é que estará por trás daquela estratégia de comunicação, ou mais precisamente de imagem, que acabou por definir que o candidato não deve usar óculos, ou que fica mal a um candidato usar óculos, mas acho que deve ser reavaliada, porque não sei, se eu tive dificuldade em reconhecê-lo, penso que muitos portugueses passarão por isso. Leonete. Olha, o meu não tem tanta graça, mas tem a ver com
a remoção de um jornalista de um evento. E eu uso a palavra remoção porque é a palavra a que ninguém contestou. Aliás, os próprios participantes no evento, de onde foi um jornalista tirado à força, agarrado pelos pés e pelas mãos, expoliado do seu material, privado da sua liberdade, ele foi removido. É assim que os próprios organizadores apresentam este caso. E, portanto, há quem ache que isto não é uma agressão, provavelmente porque não houve sangue, talvez isso seja um critério para algumas pessoas, não é à luz da lei. Portanto, houve de facto uma agressão sobre um jornalista, e eu gostava de falar disto porque eu vejo, quer dizer, fico chocada quando jovens que inclusive são de partidos democráticos ou que têm uma formação literária bastante alta e que deviam conhecer os direitos, liberdades e garantias, são estudantes de Direito ou de Estudos Políticos, consideram que agarrar uma pessoa por pés e mãos e retirá-la da sala é normal e que a culpa é do jornalista, que deveria saber que aquele era um evento vedado aos jornalistas. Havia outras alternativas, é preciso dizê-lo. Tenho ouvido muita gente dizer, às vezes ele não quis sair. Eu já estive em centenas de eventos onde a organização diz agora vamos suspender os trabalhos durante uns momentos para os jornalistas saírem da sala, uma vez que não estão autorizados. Se houve alguma falha de comunicação e se ele estava aqui, pedimos desculpa, mas de facto não é um evento, nem a faculdade permite e portanto pedimos para sair. Havia várias outras alternativas, até chamar às autoridades, não. Preferiram fazê-lo homem a homem, corpo a corpo, pela força e, portanto, sem sequer ter a noção de que estão perante não só uma pessoa e que isso não é aceitável perante ninguém, agarrar uma pessoa à força e retirá-la de um sítio, mas também sobre uma pessoa que está em funções protegidas pela Constituição, está em representação do direito à informação e, portanto, acho isto gravíssimo e acho muito grave que se tente desvalorizar isto como a culpa é do jornalista e isto é uma das frestas da desatenção para a qual temos que estar bastante atentos. São José. Pois eu quero trazer uma notícia de ontem do Público, aliás da Lusa, publicada também pelo Público, de que a Comissão Nacional de Eleições admite que haja ações de propaganda fora dos Açores na véspera e no dia das eleições regionais dos Açores. Eu acho imensa graça que a Comissão Nacional de Eleições diga que admite. Então, mas porquê é que não havia de admitir? Eu há décadas, que acho que esta história do dia não haver campanha, dos jornais terem que tirar tudo do online, porque não pode estar nada sobre eleições e política e partidos, não, peitos. É uma regra criada a seguir ao 25 de Abril, podia justificar-se, mas que hoje em dia é completamente anormal. Então, não se pode fazer campanha, mas nas redes sociais pode-se fazer campanha? Já aqui falámos disso, é verdade. E as televisões não podem, mas as redes sociais podem? Por que razão é que os partidos nacionais não haveriam de poder fazer política no dia e na véspera das eleições regionais? Por amor de Deus, vamos suspender a democracia? Eu acho que a Comissão Nacional de Eleições, de facto, é uma entidade que me deixa muitas vezes perplexa. Henrique. Eu trago a história de um tweet que tem a ver com Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD. Em 2009, nas eleições legislativas desse ano, Miguel Pinto Luz criticou um candidato a deputado porque não era de Faro e ia de forma paraquedista ser candidato a Faro, ao distrito de Faro, e Miguel Pinto Luz faz exatamente o mesmo agora enquanto candidato do PSD às eleições legislativas. É daqueles exemplos paradigmáticos de que... É Faro, justamente. É Faro. Miguel Pinto Luz? Sim. É no tal de Faro?
Não, eu estou a dizer que faz exatamente no mesmo sítio. Exatamente, é isso. A piada é essa. Ou seja, o que tem graça nesta história é que, portanto, ele faz a crítica em 2009 porque alguém seria candidato a Faro, não sendo de Faro, e ele faz exatamente a mesma coisa. É uma história com muita graça, além de se apanhar. Pronto, o Miguel Pinto Luz numa contradição, tem direito a ter mudado de opinião, no limite pode ter deixado de achar mal os paraquedistas na política, mas também revela como a internet é um arquivo perigosíssimo para encontrar trapalhadas de políticos ou de que seja quem for. E não só. Não há direito ao esquecimento. Não há. Está terminado o nosso Poder Público. Voltamos para a semana e esperamos que volte connosco. Até lá. O público fica no ouvido.